Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão sempre de nosso Senhor Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos estudando o capítulo 12, A Palavra de Monteiro. Monteiro, nosso amigo doutrinador, que vem nos ensinar como um doutrinador deve agir, porque nós temos que entender que a pessoa que é inteligente, ela aprende com os erros dos outros. Aquele que realmente quer evoluir mais rápido, ele precisa, se compenetrar nessa tarefa, observar o erro do outro e tentar não praticar a mesma coisa. Então, o nosso Monteiro está sendo nosso amigo. Ele, de alguma maneira, está nos dizendo como a gente deve se comportar, não só na casa religiosa, mas também na nossa vida de relação. Porque o grande erro dele foi se achar superior, só porque tinha um pouco de conhecimento, não é? Ele diz mesmo que o intelectualismo perdeu. No último programa ele contou para a gente, nós estudamos o que ele contou para a gente sobre o apego dele às manifestações, exteriores. Ele dava muito mais importância aos fenômenos do que tirar desses fenômenos algum proveito. A gente leu no livro A Gênese, no capítulo 31, item 17 e 18, São Luís orientando aos espíritas que numa reunião mediúnica não deve se dar tanta importância ao valor, tanta importância à manifestação física, aos fenômenos, que a gente deve ficar mais preocupado em assimilar a moral, o ensinamento que daí decorre. A gente também comentou sobre a vaidade, que ele também tinha um pouco, a vaidade do Monteiro, porque ele, de alguma maneira, ele se achava melhor só porque ele tinha um discurso decorado. E ele arrasava, nós vimos aqui que ele estudava para esgrimar com os sacerdotes, porque o sacerdote católico, ele tem um conhecimento das escrituras, da Bíblia. E ele, o que ele fazia? Olha só, a intenção dele não era estudar para se melhorar como ser humano, era para mostrar superioridade. Olha o equívoco, não é? E nós, que também estudamos a doutrina espírita, que a gente compreenda de uma vez por toda que é nossa obrigação estudar, sim, mas não é o objetivo desse estudo, não pode ser o de você usar isso para longos debates, Porque tem debate dentro da casa espírita que parece uma luta. É uma luta de palavras, não é uma luta física, mas é uma luta de palavras, é uma coisa absurda. A gente precisa entender que o objetivo não é esse. A gente estuda primeiro para se melhorar como ser humano. É esse o objetivo do estudo do Espiritismo. Não é para mostrar superioridade e principalmente se achar melhor do que outras pessoas de outras religiões. Eu lembrei agora do livro do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão,
onde Dr. Bezerra colabora num determinado momento, lá numa necessidade, num terreiro de Umbanda, e que o espírito que se apresenta como uma preta velha e outros trabalhadores da casa são espíritos muito evoluídos, evoluídos moralmente, que essa é a verdadeira evolução, né? É quando você consegue equilibrar a sua moral com a sua sabedoria. Então, a gente não pode achar, eu sou espírita, eu conheço de reencarnação, de mundo espiritual, eu sou melhor do que o companheiro que é de outra denominação religiosa. Aquele que está pensando dessa maneira está muito equivocado. Vamos aprender aqui com o nosso amigo Monteiro, que está nos ensinando sobre isso. Então, vamos agora começar a leitura de um novo parágrafo. Nós estudamos o 10, parágrafo 10. Agora vamos estudar o parágrafo 11. Vamos ler. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbáveis invisíveis a conservarem serenidade, para, daí a instantes, repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Então, o que ele estava dizendo? Que ele falava sobre paciência, né? Lá, escorraçava lá os espíritos que se manifestavam na reunião mediúnica, falando de tem que ter paciência, tem que ter serenidade, mas logo daqui a pouco ele fazia tudo ao contrário. E aí a gente tem que entender o seguinte: os espíritos superiores, eles sabem que nós somos imperfeitos, claro que eles sabem, e eles até entendem isso, mas eles também, né, eles observam e ficam tristes quando a gente se torna muito incoerente, porque uma hora ou outra eles entendem, é o nosso grau evolutivo, né? Eles pregam muito, mas não conseguem fazer o que pregam, uma vez ou outra, mas o nosso amigo Monteiro era de uma total incoerência. Total. Ele mesmo está relatando isso aqui pra gente. E ainda vai relatar mais coisas ainda que ele fazia errada. Então, ele tinha o verbo só, como se diz, verbo de exportação. É só para os outros. Para ele agia do jeito que ele né, achava melhor. Todo aquele estudo, tudo só decorado. Ele, de alguma maneira, ele tinha muita dificuldade de colocar em prática. Então, qual deve ser a nossa análise? Se a gente, né, não consegue fazer alguma coisa, que a gente não exija do outro o cumprimento dessa coisa. Vamos supor, eu não consigo, um exemplo, né? Eu não consigo deixar de comer doce. E é verdade. Como é que eu vou ficar falando pro outro não comer doce? Se eu como. É a história de Gandhi, né? É a história de Gandhi. Então, eu gosto, não vou ficar no pé do outro. Não come, doce faz mal, mas eu como. A história do Gandhi. A história do Gandhi conta-se, né? Que os biógrafos de Gandhi contam que uma senhora chegou lá para ele dar um conselho pro filho dela, que era justamente sobre isso. Olha, seu Gandhi, meu filho está comendo muito açúcar, será que o senhor podia orientá-lo? Aí ele falou assim para a senhora: olha, volta daqui a uma semana, que aí eu vou poder conversar com ele. Tudo bem. Aí ela voltou, depois de uma semana, aí chegou a vez dela de conversar, né, o atendimento com o Gandhi, e aí ela falou: olha, então o senhor já vai conversar com meu filho, porque ele está comendo muito açúcar. Aí o Gandhi virou para o menino e falou: meu filho, não coma açúcar, açúcar faz mal.
Aí ela, questionou ao Gandhi, mas o senhor precisou de uma semana para falar isso pro meu filho, que ele não come açúcar, mas eu já falo isso para ele. Aí o Gandhi falou, não, mas é porque antes, naquele dia, eu ainda comia açúcar, mesmo sabendo que o açúcar fazia mal. Mas agora tem uma semana que eu não como, então agora eu tenho mais autoridade moral para falar sobre isso. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se a gente ainda não consegue, exercer uma virtude, a gente não deve cobrar do outro esse tipo de virtude. Porque se eu mesmo não consigo, coitado, o nosso Monteiro, ele era assim. Ele falava de paciência, falava de serenidade, de compaixão, mas ele não tinha nada disso. O comportamento dele era completamente diferente disso. Então, isso, essa mensagem dele aqui para nós é para que a gente medite se a gente não está agindo assim também. Fala para o outro, mas faz tudo ao contrário. Antigamente é que a educação era assim, Era assim, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, mas está errado. Isso está errado, muito errado. Como o exemplo do Gandhi. E Gandhi é o missionário de Jesus lá na Índia, então é o exemplo que a gente tem que seguir. Isso. Bom, o que a gente está falando aqui do Monteiro, que a Teresa está comentando, é exatamente o que faltou a ele, porque a missão do Monteiro, que na questão do dialogador, chamado doutrinador também, é exatamente o que ele não fez. Ele exigia dos outros o que ele não fazia para si, o que é que ele está falando agora. O nome disso é exemplo, a questão do exemplo. E tem um livro chamado Ceareiros de Volta, que é um excelente livro, uma obra excelente, maravilhosa, psicografada por Valdo Vieira. São espíritos diversos. Não é que ele é para espírita, assim, eu não gosto desse termo. O livro é para todos, raciocinar. Mas ele traz nas suas mensagens a responsabilidade direta daquele que tem o conhecimento do espiritismo, que tem o conhecimento e que aceita o espiritismo como verdade. É que todos os espíritos que escreveram que mandaram mensagem, eles eram espíritas praticantes. Praticantes, Então, por isso que a gente fala, é um livro para espírita, mas não é para todo mundo. Sentido, Mas tem uma mensagem dele intitulada Mostremos o Mestre em Nós. O título já até assusta, Já até assusta, meu Deus. Mas ela é ditada pelo espírito Bittencourt Sampaio, que foi um grande advogado, nascido aqui no século XIX, filho de portugueses aqui no Brasil, e ele fundou algumas agremiações espíritas, Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, foi membro da Federação Espírita Brasileira, e conviveu com o Dr. Bezerra, com outros mais, Frederico Júnior, Bittencourt Sampaio e etc. Então foi um grande espírita da primeira hora, daqueles que realmente Jesus enviou. Bittencourt Sampaio, uma entidade veneranda, ele por várias vezes a gente vê notícias dele em alguns livros. E ele foi um daqueles primeiros desbravadores aí do espiritismo que Jesus envia, enviou para desbravar o espiritismo aqui no Brasil, E aí ele escreve, nessa mensagem, é claro que eu não vou ler a mensagem toda, quem quiser, por favor, leia, porque é muito bom, o livro é muito bom. Mas ele diz assim num trecho que tem a ver com o que a gente está comentando aqui do Monteiro. Ele fala assim, porque ele vem falando na mensagem que a grande maioria dos religiosos não é cristão ainda. Nós temos o islamismo, o hinduísmo e etc. Mas no cristianismo ainda não. Mas ele diz assim, ele vem pautando a mensagem dele em cima disso. E ele fala assim, tal fato, porém, não é razão para derrotismo, mas de profundo chamamento ao trabalho. Está dizendo isso. Por isso, notadamente, a minoria espírita cristã, aí ele coloca espírito cristão como menos ainda, claro, porque no espiritismo só tem 160 e poucos anos. Ele continua assim, a minoria espírita cristã, dentro do âmbito de sua influência reconstrutiva, cabe a tarefa de prevenir os erros seculares que nos desfiguram a existência e nos consomem o equilíbrio,
vacinando as consciências com a fé raciocinada, apoiada em fatos, acendendo no semelhante a luz da certeza na imortalidade, à força da palavra e à custa do exemplo. Ao ódio ofertemos amor, à pressa paciência. Ai, meu Deus, eu li isso várias vezes. Ao orgulho, a humildade, à vingança, perdão, à cólera, brandura, ao egoísmo, caridade. Espírita e irmão, Jesus segue conosco. Mostremos o Mestre em nós. Então ele está dizendo que, eu gostei muito desse termo, a tarefa, uma das tarefas daquele que consegue já raciocinar com o Espiritismo, aceitou, e ele, é o dever nosso, vacinar as consciências com a fé raciocinada, à custa do exemplo. Então, não é convencer o outro e tal, como o Monteiro quis fazer aqui, e aí a gente começa a usar da violência. Você tem que ser assim, você está errado, que tu vai desencarnar, senão você vai para um umbral, e você vai isso, e tal, tal. Né? Como diz Allan Kardec, o Espiritismo veio trazer um Deus que não quer ser temido, é um Deus que quer ser amado, é diferente. E aí o Bittencourt Sampaio, ele vem dizendo isso, vacinar as consciências com a fé raciocinada à custa do exemplo. É claro, porque nós não estamos longe de qualquer santidade, né? Sim. Virtudes ainda que, como diz Paulo Renato, gosta de falar, não nos iludamos com virtudes que ainda não possuímos. Porque não possuímos, mas a gente não pode desistir, não pode voltar mais para trás, porque a gente tem a certeza da continuidade da vida. A regeneração está chegando, né? Que lutemos para ficar nela. No nosso esforço pessoal, do dia a dia, como o Bittencourt pede aqui, que é o que o Monteiro deveria ter feito e que nós deveríamos fazer também. Bom, então vamos continuar mais um pouquinho da leitura. Então, parágrafo 11. Estamos no meio do parágrafo. No meio dele, que é grande. Isso que ele relatou, né, que é um comportamento diferente lá na casa espírita, na reunião mediúnica, isso quanto a coisas mínimas. Porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas e proteção. Nada me demovia, porém. Então, ele está dizendo para a gente que, então, na vida pessoal dele, no trabalho, a coisa era muito pior. Aí ele esquecia completamente as palavras de Jesus. Ele não vivia o evangelho, né? Como Marco leu, que a gente deve viver, né? Mostrar o Cristo no nosso comportamento. Ele não conseguia fazer isso. E se a gente, né, pensar bem, tem pessoas que hoje se dizem cristãs e são a favor de pena de morte. São a favor do aborto. São a favor da eutanásia. Como é que pode um cristão ser a favor da morte? Não pode, porque os 3 casos são a morte fora da época. Então, o Monteiro ele está dizendo, ele não vivia o evangelho nem na reunião mediúnica e muito menos na vida de relação. Ele, ao que parece, ele era uma pessoa de posses, né? Era uma pessoa que ele atendia varejistas, ele era do atacado. Então, mas ele não perdoava nenhum atraso. Ele diz que pessoas infelizes iam até ele, mas ele não conseguia perdoar. Mas o pior vem agora. O pior, coitado, né? Ele vai relatar agora, me deu até pena. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. E o pior vem agora. Entre preocupações e observações nem sempre muito retas, ele roubava. Ele usava de má fé. De má fé. Ele fazia as coisas para se dar bem,
que não estava de acordo com a lei, ele burlava as leis. Olha a que cúmulo nós chegamos, né? Meu Senhor, tenha misericórdia da gente. Porque é muito complicado. Porque lembrando que Jesus disse para nós, né? Quem muito conheceu, de alguma maneira, vai ser um pouco mais cobrado. Não é? A gente é espírita. Não é por outro motivo que no livro Tormentos da Obsessão, Eurípides Barçanufo, com pena, com misericórdia, né? Pede a Maria. Pede, né, a Jesus. A Jesus, e, né? Ele pede a Jesus e a Jesus, Maria. eu confundi com o meu Ele pede a Jesus que tenha permissão de construir um hospital para os espíritas desequilibrados que estão desencarnando nessa situação. Porque você conhece e você, meu Deus do céu, ainda lesa o outro, porque isso é que complicou muito a vida dele. Porque, como eu comentei, os espíritos sabem que a gente é imperfeito, mas também aturar incoerência o tempo todo, e ele, além de incoerente, como, né, ele está agindo de má fé, ele está de alguma maneira roubando, lesando a pessoa. Mas tudo que chega a um extremo desse começa do pouco, né? É o grão, está acabando, 20 minutos, falta pouco. Só um comentário rápido. Começa do pouco, que a gente tem que se vigiar. Por exemplo, uma coisa básica, o pôr de renda vem aí, início do ano, pôr de renda. Aquela coisa bonita que a gente gosta de fazer. Mas tem que pagar direitinho, gente. Porque o governo está roubando, é problema do governo, não é nosso. Mas você não quer sonegar imposto de renda. Não pode. É o básico, né? Seriam umas coisas básicas. Meu Deus, mas é muito roubo. É roubo, mas não é nosso. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus falou quando achou lá a dracma, a moeda lá na boca do peixe, né? De quem é essa moeda? É de César. Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Então, dá a César o que é de César. Como meu irmão fala, se você está pagando muito imposto é porque tu está ganhando bem. Ganhando bem. A realidade é essa. Eu estou citando uma coisa básica. Então, a gente tem que vigiar esses detalhes, porque a gente, do vício que a gente tem, todo vício que a gente tem, a gente traz de outra. Né? A gente traz de outra. A gente estudou tanto como os espíritos aqui dos mensageiros estão demonstrando, e a gente chega aqui e falha no mesmo erro, só que aí pode aumentar. Disso aí aumenta para outro. A gente compra, na época do DVD, a gente comprava DVD pirata, agora não tem mais DVD, agora é tudo no YouTube, né? Mas DVD pirata está errado, você tá incentivando o roubo. Essas são coisas básicas que não tem necessidade de fazer. Comprar realmente. Coisas sem nota fiscal, sem nota fiscal, aquelas coisas mais baratinho, compra aqui. Essas coisas assim, entendeu? Que a gente pode procurar evitar, porque são vícios que a gente já carrega, né? De outras. Né? Então, e aí, para terminar o parágrafo, ele diz assim: e à noite, né? Depois que ele faz isso tudo no escritório dele, né? Que ele estudava para lesar os clientes, à noite eu ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Quer dizer, chega a ser uma coisa assim bizarra, irônica, não é? Como é que uma pessoa tem um comportamento de dia e de noite, na sua casa religiosa tem outro? Isso não existe. A gente não tem botão para desligar. Eu sou de um jeito, vou desligar e agora eu vou entrar em outro modo, né? Agora eu vou entrar em outro estágio. Isso não existe. Se a gente não viver durante as horas no nosso dia, né, na nossa vida de relação, se a gente não viver com equilíbrio, na honestidade, santidade, não, que a gente está muito, muito, muito longe disso, mas pelo menos na coerência, né, que é o que ele não teve, a gente não vai 1 horinha, 2 horas na casa religiosa, a gente não se transforma, não é? Então que o nosso amigo Monteiro aqui possa nos ajudar a melhorar o próprio comportamento, né? Que ele nos ajude, né? Com os ensinamentos, está nos ajudando, e os bons espíritos e Jesus também. Terminamos hoje o programa, agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir e lembrando a todos que hoje nós estudamos o capítulo 12 do livro Os Mensageiros. Um abraço a todos, muita paz de Jesus. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.